5 anos, a criança não quer mais existir. Eu tenho pensamentos obsessivos compulsivos, eu tenho ansiedade aguda, que chamam, né? Se você aí de casa não viu esse livro aqui, não conhece essa capa, pode ter certeza que alguém da sua casa, aí, o filho, até mesmo o neto, pode ter visto nas redes sociais, porque os jovens estão falando do que trata esse livro aqui. Quem escreveu? Essa moça que está aqui comigo, tem 21 anos e o nome dela é Júlia. Júlia, quem é o monstro que está ali na capa desse livro? O monstro é o personagem que eu criei com o intuito de ser uma ponte de identificação entre a minha história e a história de tantas outras pessoas que sofrem com problemas como os meus. Esse monstro eu posso te dizer que é aquela personagem que fez com que você tentasse se matar? Com certeza, ele é esse personagem. Me explica como é que foi isso, Júlia. A tentativa de suicídio, eu acho que é o extremo, o grande extremo para a maioria das pessoas. É quando você tem uma dor insuportável dentro de você. Eu costumo dizer para minha mãe e para o meu irmão que parece que você está sendo incendiado de dentro para fora. Assim. Então você não está falando de uma dor física? Não. Por isso, inclusive, que eu criei o monstro. Eu criei o monstro porque eu acho muito difícil verbalizar isso. Eu acredito que para muitas pessoas seja difícil verbalizar. Mas eu vou insistir contigo. Que dor é essa? É uma dor da alma, é uma dor invisível. Porque, por exemplo, se você sofre um acidente e o seu osso está exposto, e você vai falar para um amigo seu que esse osso exposto aí está doendo, ele vai acreditar em você. Mas a sua dor tem como motivação, por exemplo, uma nota baixa na faculdade, uma briga que você teve com a tua mãe ou com o teu pai, ou um mau relacionamento com um namorado que não deu certo? Esse é o motivador? Pode ser um acúmulo de muitas coisas, ou pode ser simplesmente um dia que eu acordei sentindo essa dor insuportável. Às vezes posso ter um dia incrível e no final do dia essa dor aparece e incendeia o corpo. Qual é a sua diferença para mim, por exemplo? Porque todos esses problemas eu posso ter o pessoal de casa também. Mas por que você reage tão diferente da gente? Porque eu tenho um monstro e porque o monstro se manifesta de um jeito cruel. E eu acho que a forma como eu descrevi ele no livro explica isso muito bem. E eu costumo dizer, escrevi inclusive isso, que o monstro, a maioria das pessoas tem monstro. Na verdade, eu acredito que todos nós tenhamos monstros, mas alguns se manifestam e outros não. E o meu se manifesta, e o meu monstro me castiga. Mas então, esse monstro não é só sua imaginação. Ele é fruto de um diagnóstico médico de uma doença que você sofre. Sim. Que doença é essa? Então, eu fui diagnosticada de 15 anos com transtorno da personalidade borderline. Aí, agora, eu não tenho mais esse transtorno completo como diagnóstico, só alguns traços da personalidade borderline. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão. Você pode me explicar o que é borderline? Borderline, para ser bem assim direta, é viver no limite. Qualquer coisa te causa uma sensação assim 8 ou 80. Não tem como você reagir de uma forma simples às coisas. Por exemplo, você vai na padaria e você queria muito comprar um pão, porque você está fazendo uma festa para os seus amigos. E daí você vai na padaria X, perto da sua casa, vai comprar o pão e não tem mais pão. Você é uma pessoa que não tem monstro. Seu monstro não se manifesta. Você vai de boa comprar pão em outra padaria. Eu, por exemplo, se eu estivesse num dia ruim, ia ficar muito brava. E o que isso ia provocar em você? Talvez eu fosse ficar muito, muito, muito nervosa, mas se fosse outro exemplo, se eu estivesse num dia comum e algo me deixasse triste, não sei, alguma coisa me decepcionasse, o monstro, eu falo monstro porque eu acho mais fácil, o monstro me atacasse,
assim, as crises são muito violentas e eu sempre me ataco, nunca ataco os outros. Eu nunca sou maldosa com os outros, eu sempre sou maldosa comigo mesma. Então é engraçado, você se pune, é físico isso? É físico. Me explica, como? Com apertando o braço, daí puxa o cabelo e é sempre, às vezes problema, num dia eu tenho Mas muito... isso dói. Isso dói. E por que você faz? Porque eu não tenho controle sobre isso, eu nem percebo. Mas não tem. Você tá se apertando, você tá puxando o seu cabelo. Mas eu não tenho controle, eu não percebo. É muito fácil apontar. É fácil apontar porque você sabe que você tem controle sobre o seu corpo. Se eu tivesse como me avisar antes de ter a crise, seria maravilhoso, mas eu não tenho como. Você se relatou agora o puxão de cabelo e o apertão, que são coisas, em tese, mais simples do mais grave que já aconteceu. Explique isso pra gente. As tentativas de suicídio não aconteceram mais, graças a Deus. Acho que foram na fase mais crítica, assim, da minha fase de transtornos e tudo mais, lá pelos 15 anos. E foi quando eu tomei um monte de remédio e fiz lavagem estomacal. E foi quando o monstro queria que eu sofresse mais, assim. Você tinha quantos anos? 15 anos. A segunda vez você tinha quantos anos? Todas eles foram com 15 anos. Todas as vezes com remédio? Com remédio. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, você não se tentou tirar a sua própria vida de uma outra forma? Eu acho que... Eu achava que... Acho não. Naquela época, eu pensava que o remédio seria muito fácil, seria rápido. E depois que as 4 tentativas não deram certo, eu continuei sentindo essa dor insuportável. E depois disso, eu pensei que eu deveria bolar algum tipo de plano para perseguir a morte e ser mais eficaz. O que é muito triste, e eu sei que muitos jovens passam por isso hoje em dia, nesse exato momento. Por exemplo, enquanto eu estou contando a minha história para vocês de quando eu tinha 15 anos, que eu estava tomando remédios e bolando planos para perseguir a morte. E, nesse exato momento, tem jovens bolando planos também. Tá, isso foi 6 anos atrás. Hoje você continua pensando nisso? Não. O que aconteceu? Eu acho que eu aprendi a conviver com o monstro. Aprendi a conviver com ele, não. Tem dias que eu ainda tomo surras, que nem eu acredito que... Eu criei essa analogia, né? O monstro me dá surras quando eu tenho crises. Ainda tenho crises de apertar o braço e... Enfim. Você se lembra quando foi a última vez? A última vez foi quando eu terminei o livro e eu estava me sentindo muito insegura com relação a me expor a história, mesmo sabendo que eu ia fazer um bem muito maior do que eu imaginava. E aí eu tomei uma surra do monstro. Mas eu nunca mais pensei em tirar minha própria vida ou... Enfim. O que aconteceu? Como é que foi esse diálogo com esse monstro nessa hora, quando você terminou o livro? Eu acho que óbvio que eu não dialogo com o monstro de verdade, porque senão seria um tipo de esquizofrenia, né? Seria um outro diagnóstico. Ele foi um personagem construído. Mas eu acho que foi muito esse pensamento de me sentir incapaz, talvez, de ajudar. E justamente porque foi um processo tão bonito escrever sobre isso, para poder passar adiante essa história e ajudar as pessoas que eu sonho em ajudar. E eu me senti impotente por alguns momentos e isso me dilacerou novamente. Porque, como você perguntou, e o controle? É um curso incontrolável de pensamentos. É como se fosse assim, uma metralhadora de pensamentos que você não consegue dar pausa, assim. Você fala em ajudar as pessoas, mas quem te ajudou? Minha mãe, meu irmão, meus médicos. E eu acho que, modéstia à parte, se eu tivesse o meu livro naquela época, muita coisa teria mudado, eu acho. E o Nick me ajudou. O Nick me ajudou muito. Quem? O Nick Chef. Quem é ele?
Ele é o escritor que me impulsionou a escrever o meu livro. Ele é escritor, autor de Cristal na Veia, e ele também deu a cara a tapa, falou sobre tudo que ele viveu. E o livro está muito exposto, assim, ele fala sobre tudo sem nenhum filtro, e eu admiro muito isso. E peguei um pouco da coragem dele para mim, porque o meu livro também não tem filtro nenhum. Você falou em ajudar as pessoas, você falou quem te ajudou, e esse livro, ele te ajudou? Me ajudou, com certeza. Eu acho que principalmente criar o personagem me ajudou. Me ajudou a entender melhor como funciona, não só o meu funcionamento, mas o das pessoas também. Porque eu acho que muita gente, como a gente tinha comentado antes, muita gente sofre calada, e eu acho necessário ter essa materialização justamente para ter, beleza, eu não consigo falar sobre tudo isso que eu estou sentindo e todas essas coisas que eu não tenho controle. Então eu vou falar sobre o monstro. Porque eu imagino que você também não era uma guria muito popular nas escolas, né? Não. Você sofria por não ter amizades? Você tinha essas amizades? Eu sempre tive amigos, mas os meus amigos sabiam dos meus momentos, assim, porque eu sempre tive os meus momentos de ficar muito mais triste, de ficar muito mais na minha, ou de ter, enfim, eu tive picos na adolescência, assim, muito ruins, e que me fez mudar de escola, e daí foi aí que começou todo o processo das tentativas de suicídio. Pelo que você sabe a respeito desse seu diagnóstico médico, dessa sua doença mental, você levou sorte em saber lidar com essa situação? Eu acho que foi um processo, não foi sorte. Foi um processo porque demorou, foram 6 anos. Não é fácil lidar com isso. Não é fácil tomar remédio, não é fácil lidar com crise. Eu acho que, inclusive, se você me permite dar um recado para as pessoas, não é fácil lidar com crise, não é fácil lidar com... Você tem que aceitar que tem que tomar remédio por um tempo, assim, indeterminado. Não é fácil. Não é fácil você entender que vão ter momentos que você não vai ter controle do seu próprio corpo. E você tem que entender também que vão ter momentos que o seu monstro, ele vai ser mais forte que você. E você vai aprender a lidar com ele. E o mais bonito desse processo todo é aprender a lidar com o seu monstro. Ô, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas, parentes de quem sofre dessas síndromes, dessas doenças mentais, elas vão gostar do que está escrito nesse livro? Estou falando das pessoas que convivem com o doente. Eu acho que sim. Eu escrevi um capítulo para minha mãe e para o meu irmão. Ah, é? Como Sim. é que é isso? Eu escrevi de homenagem para os dois. Além do fato deles estarem no relato inteiro, eles estão entrelaçados no livro. Minha mãe escreveu 365 bilhetes para mim, um por dia, por um ano inteiro. No ano que eu tive crise sempre, quando eu tinha... No ano das tentativas de suicídio. Esses bilhetes eram mensagens? Mensagens. Que eram entregues para você diariamente? Onde você estava? Eu estava em casa. Mas eram bilhetes que eles sempre condiziam com o dia que eu estava... com o que eu estava passando no dia, assim. Me fale uma mensagem desses bilhetes, se você lembra de algum. Para eu sempre ter coragem, independente do que as pessoas falam sobre mim, e acreditar nos meus sonhos e no que eu quero fazer. Foi uma das coisas que me impulsionou também a escrever o livro, porque, independente do que as pessoas vão pensar, eu escrevi. Júlia, você poderia escrever o livro, fazer essa divulgação, mas não precisaria aparecer, dar entrevista. Por que você está fazendo isso também? Porque eu acho importante. Eu já dei a cara a tapa. O meu livro, eu não usei pseudônimo nenhum. Poderia ter feito isso também. Poderia escrever que a história era sobre uma menina chamada, sei lá, Cleide. Mas para que eu ia fazer isso? É a minha história, eu quero ajudar as pessoas. Quero que as pessoas se identifiquem. Quero que venham até mim e compartilhem as histórias delas comigo também.
Então, eu acho isso importante. Você tentou se matar, 4 vezes, você tem essas crises, você criou o monstro que virou personagem nesse livro. Então eu vou te perguntar o seguinte, você é louca? O louco é uma definição muito ruim da sociedade, né? A sociedade colocou um rótulo tão, desculpa a palavra, mas é o que eu acredito, nojento em cima da palavra louca. Então, eu acho que eu sou uma pessoa livre, bem intencionada, que escreveu um livro extremamente fiel, honesto e que é humano também, que vai ajudar muita gente. E se quiserem me chamar de louca, fiquem à vontade. Mas você é uma doente mental? Posso dizer assim? Pode, E há algum problema quanto a isso? nenhum. E você acha que as pessoas entendem isso? Algumas sim, outras não. Inclusive, o intuito do livro é justamente que eu seja, sei lá, 1% da quebra dos tabus em cima desse tema, porque a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. Muitas pessoas ainda sofrem apanhando dos monstros em casa, mas são incapazes de engolir o orgulho e ir buscar ajuda, ir até um terapeuta, ir até um psiquiatra. Esse é o mínimo dos meus problemas.